A era virtual nos dá a possibilidade de navegar entre fronteiras, viajar pela sociedade e desbravar territórios muitas vezes desconhecidos. Ao mesmo tempo, aproxima e insere as pessoas em um ciclo social. Resgata contatos antigos. Na internet é fácil administrar uma rede de contatos porque estão todas ao alcance de um clique. Mas ela também pode afastar as pessoas das relações verdadeiras, excluindo o contato físico, o olho no olho. Até que ponto essa forma de se relacionar pode ser prejudicial ou até mesmo trazer algum benefício? Para falar sobre esse assunto, nossa opinião, o livro de hoje conversa com a psicóloga Lourdes de Paula Gomes. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado, eu. O virtual, Lourdes, tem o poder de aproximar ou afastar as pessoas? Eu acho que ele tem dois poderes, de afastar e de aproximar. O de afastar, porque nós ficamos absolutamente isolados com uma máquina, nos comunicando com o mundo, né? E de aproximar, quando a gente resgata algum conhecimento, algum afeto que ficou, né, distante e que a gente pode trazer de volta. Mas na maioria das vezes a gente está com uma máquina, não está com uma pessoa. E é uma relação intensa, né, Lourdes? É intensa. Intensa. Porque, na verdade, é uma relação intensa, apesar de ser uma relação muito solitária, não é? Porque tem pessoas que ficam por volta de 8, 10 horas que chega a ser conectados. Agora até ser um vício, não é? É. E, por exemplo, você vai numa pizzaria ou um barzinho, os casais estão conectados com a internet no celular, estão desconectados entre si. É verdade. Então, é uma situação que aproxima aqueles que a gente consegue resgatar, mas ao mesmo tempo nos torna muito solitários, né? Você sabe que outro dia eu cheguei na televisão e tinha um grupo de funcionários, todos sentados, devia ser a hora do almoço, mais ou menos, após o almoço, então todos ali sentados, mais ou menos uns 4, 5, cada um conectado na sua internet. Eu cheguei e falei, tá bom o papo aí? Porque nenhum deles, estavam todos sentados juntos, nenhum deles estava conversando. Então, um tipo de relacionamento dos novos tempos, é uma tendência. Agora a gente não tem mais por onde escapar, a internet está aí, então esse é o tipo de relação que a gente tem que ter. Como é que você está visualizando esse momento do mundo? Na verdade, eu não acredito que isso vá levar a uma situação sem retorno. Eu acho que o retorno vai vir muito rapidamente, em função desse isolamento e dessa situação de vazio que você lê, você digita, mas você não observa, você não toca, você não sente. Uhum. Não existe uma relação. A relação é o olho no olho, é o toque, é a pele arrepiada, vai muito além. Uhum. Então, e as pessoas estão retomando isso. Mas tem tanta gente que está casando pela internet, a pele arrepiada, o olho no olho vem depois de muito tempo, conversa, sim, mas com encontros reais, né? Extremamente reais. É verdade. Porque o que se vê é que os encontros ocorrem, mas são fugazes. Aqueles que realmente se integram e interagem, aí sim, aí o relacionamento efetivo e a expressão afetiva acontece, né? Fazendo um paralelo, você como psicólogo, né, analisando isso então, o lado positivo e o lado negativo, os benefícios ou não dessa relação. Assim como a gente consegue, quer dizer, eu adorei quando eu entrei na internet, nessas redes sociais, reencontrar tanta gente. Eu adoro, por exemplo, eu coloco alguma coisa, às vezes eu escrevo uma coluna, então eu vejo quem curtiu, quem está conectado comigo, as pessoas dão opinião. É uma resposta muito rápida que você não tem se você tiver que ligar e marcar com aquelas pessoas, olha, vamos nos encontrar no restaurante, e aí você vai ter que conversar. É mais demorada essa relação do que na internet. E aí, quais são os benefícios dessa situação ou não, né? Então, benefícios tem quando você consegue aprender alguma coisa ou ter algum resultado positivo de transformação na sua vida, né? Minimamente
o retorno de alguém ou um contato maior com uma dimensão de trabalho, alguma coisa assim. Mas para construir relacionamentos nós precisamos de tempo. Verdade. Não dá. É verdade. Em 5 minutos, né? Você posta a sua opinião ou alguma reportagem que você gostou, né? É muito rápido. Curtir não significa compreender, ter condição de dialogar, de trocar sobre a questão. Então, ainda assim, os malefícios são esses, porque fica tudo muito na superfície. É tudo muito rápido. Você não tem tempo de se aprofundar. Né? Mas aí você, fazendo uma comparação dessa nova geração que já está, né, adolescente nessa época, as crianças que já estão acostumadas agora, já vivem essa geração, e nós que não tínhamos a internet, né, então tinha essa participação. Hoje, o adulto, a pessoa mais madura, ela tem uma compreensão maior do que aquilo faz parte apenas da vida e que precisa ter esse relacionamento, e essa nova geração que está chegando vai visualizar isso como? Acha que é normal. Na verdade, se torna, para os adolescentes agora, entre mais ou menos 10 a 14 anos, as coisas estão muito virtuais. Demais. Né? Então, a dimensão da ética, do limite, da gentileza, da educação, tem sido deixado meio que de canto, né? Porque as pessoas realizam os seus desejos, elas dizem o que querem. Né? Será que todas as pessoas estão dispostas a ouvirem o que eu quero dizer? Ou o que eu quero para a minha vida? E o que eu pretendo para a nossa relação? Porque normalmente as pessoas colocam e postam, o que eu visualizo na internet, assim, tudo muito feliz, né? Família margarina, o amor está no ar, todo mundo feliz, a gente tenta postar melhor foto, não é? Um Sim. momento bacana. Então a sensação que se tem, a não ser quando tem algum problema, que as pessoas começam a digitar reclamando de algum problema do país, alguma opinião divergente, mas se não, é um mundo maravilhoso, não é? Sim, não tem obstáculos, não tem desafio, ninguém te contraria. Todo mundo está pacificamente caminhando pelo mesmo caminho que você. E nós somos seres únicos no mundo, completamente diferentes um do outro. Não é possível que haja um condicionamento operante tão forte que transforme isso num mundo de facilidades e de realizações que você estala aos dedos e acontece. E a opinião das pessoas é muito importante também. No caso, a gente sente o seguinte, a gente estava falando de adolescente, vários adolescentes que postaram alguma coisa a mais, né? Um adolescente, essa falta de limite que você está falando, colocou um beijo com a coleguinha, enfim. E isso acaba ocasionando, inclusive, reações drásticas na vida desses jovens, né? O curtir, muitas vezes você coloca um post, como a gente fala, coloca lá e você fica esperando quem curtiu. Nossa, tá bombando, né? Então a reação das pessoas está interferindo na vida da gente também. Sim, porque naturalmente que nós vivemos, né, com um princípio de realidade. O ego fica extremamente feliz com 1.200 ou 600 ou 250 curtidas. Mas realmente, será que a pessoa te curte? E aí não dá para saber. Aí não dá para saber. Mas não dá para ter relação com tanta gente assim, Lourdes? Não é uma amplitude muito maior? É uma Quer dizer, você amplitude consegue atingir muito então, mais gente. Mas, de qualquer forma, é uma amplitude fantasticamente maior, mas superficialmente intensa. Porque fica na superfície. Onde está a essência? É tudo muito fugaz. A roda gira, as horas passam, você não tem tempo, você posta, se aperta o botão e você curte. Num clique você já curte Você não tudo. foi lá, você não participou, você não experimentou, né? Fica muito parecendo aquele desenho animado, né? Que está todo mundo deitado num colchão tomando milkshake e engordando e absolutamente sem nenhum movimento, né?
É tudo muito virtual, né? E aí, nessa análise que você está fazendo, né? Quer dizer, a gente está vivendo a realidade. A gente não tem que ir se adaptando à realidade? Sim, eu acho a tecnologia... Porque tem gente que fala o seguinte, eu não gosto disso. Tem muita gente que fala, eu não gosto dessas coisas de internet. Ainda fala assim, eu não gosto dessas coisas de internet. Mas parece que está fora do contexto. Se a gente está evoluindo, as pessoas têm que evoluir também. Todo mundo tem que ter a sua rede social. Naturalmente, tecnologia é fundamental. Tecnologia substitui o esforço humano fantasticamente. O que você gastaria, né, em esforço físico é extremamente resumido. E nós nos conectamos do Oriente ao Ocidente em minutos. É o máximo. Outra Isso coisa, é uma coisa muito bacana, fantástica. Né? E outra coisa, as pesquisas científicas estão no ar. Qualquer pessoa acessa, se informa, se interessa. Aqueles que querem usar a tecnologia como um instrumento de conhecimento e aprofundamento do saber, sem dúvida, não há instrumento melhor do que esse. Né? Você tem pesquisa sobre tudo. Né? O que está acontecendo, as revoluções todas, os conflitos, a gente está participando em tempo real. E não são pesquisas eu acho que, né, Universidade da Califórnia, Universidade eu não sei na onde, eu não sei mais o que, né? Universidades do país inteiro postando pesquisas. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então isso nós precisamos, né, acessar, né, nos informar, porque daqui a um pouco tudo vai demandar em você teclar com códigos, né, liberar ou não liberar, né, acessar ali ou aqui. Né? Quer dizer, a internet ela está facilitando a vida das pessoas, tecnicamente, tecnologicamente falando. O que você está colocando no ponto aqui é na relação pessoal. É aí que a internet está pegando, Sim, é isso? É aí que pega. Porque relação pessoal é uma construção amorosa. Não é simplesmente um teclar. Né? Envolve sentimentos, né? Envolve confiança. E ainda não dá para a gente colocar sentimento na máquina? Não. Nem escrevendo um texto bonito? Não, porque por mais que o texto seja bonito e até impactante, você pode traduzir para o outro através de um curtil tudo aquilo que está povoando o seu coração naquele momento. Você não pode. Então, o afeto é uma questão que necessita de tempo, né, de proximidade, de respeito, de deferência, de altruísmo, de compaixão. Né? É uma construção muito bonita, né? Que leva tempo. Leva tempo. E a internet, então, no caso, a gente vai passar para o segundo bloco, quer dizer, a internet ela está mais afastando do que aproximando. Sim, ela até propicia encontros, né? Mas bastante desencontros também. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua conversando com a psicóloga Lourdes de Paula Gomes sobre a tecnologia, até que ponto ela é boa ou não, até que ponto o mundo virtual afeta a sua vida ou não, tá bom? Instante só, até já. Nossa Opinião Livre está de volta, conversando com a psicóloga Lourdes de Paula Gomes. A gente está falando do mundo virtual, né? Até que ponto ele tem o poder de aproximar ou de afastar as pessoas. E tem também a superexposição. Isso é bom ou ruim? Bom, eu acredito que muitas pessoas acabam se sentindo muito machucadas com a questão da superexposição, porque são julgadas, são rejeitadas e a coisa se espalha com uma velocidade imensa, né? A superexposição é ruim, porque tem coisas que tem que estar no âmbito do privado, porque é extremamente íntimo. Então, não dá para colocar no Instagram, não dá para mandar por WhatsApp, não dá para postar no Facebook. O quê? A felicidade da gente, uma foto feliz? Interessa a gente. Não é só uma questão de foto feliz, porque às vezes você posta uma situação de uma brincadeira que pode ser muito mal interpretada, né? Pode ser vista como uma forma de você se mostrar maior do que você realmente é. E como não tem o contato, a pessoa ela encara e registra da forma que ela quer. E julga, né? E julga de forma depreciativa, não é? E eu acredito que realmente que as relações pessoais dizem respeito ao casal,
e a ninguém então, mais. Então você é contra, né? Você acha que não deveria. Então, no caso, as pessoas colocam o quê? Se não for para colocar a própria vida, um passeio, final de semana, uma comida gostosa, ela põe o quê? Uma foto sua em um bom restaurante em Campos do Jordão, não tem problema. com o seu companheiro, por que não? Né? Mas muitas vezes beijos, exagera, abraços, situações mais íntimas, eu acho que são desnecessárias. Você acha que as pessoas estão confundindo o real com... Já chegou nesse nível do real com o virtual? É, inclusive, muito perigoso. Sobretudo no que diz respeito aos games, né? A tecnologia possibilitou os games. E com os games, as crianças já não estão sabendo se dá para ser bandido ou policial. Está havendo uma confusão meio séria, porque em alguns games é legal. Você pode fazer qualquer coisa, porque não tem punição nenhuma, você ganha pontos. Então, isso traz um prejuízo fantástico, porque a criança acaba tendo um problema seríssimo de adaptação. Né? De construção de personalidade? Sim, de construção, em todos os sentidos, porque ele não vai chegar na escola e dar um soco no amiguinho e achar que ele vai ganhar um ponto a mais em todas as disciplinas, né, da série que ele está. Ou aplausos da diretora, né? Mesmo dos próprios colegas, ele será julgado, né? E, infelizmente, rejeitado pelas ações. Então, essa questão dos games, né? A questões sérias também ligada a outros sites que alguns adolescentes acabam acessando e se comprometem barbaramente e cria dificuldades, às vezes, com uma dificuldade imensa para contornar, né? Então, a gente tem vivido muito essa situação, né? Da agressividade, da falta de limite, porque o adolescente está sozinho, a criança está sozinha, ela está brincando, ela está apertando botões, né? E ela arrebenta, 5.000 pontos. Ela acertou 5 crianças, matou 5 idosos, 20 pessoas, porque era o jogo, né? Só que isso passando para a realidade, isso no sentido de construção de personalidade, de ética, de valores, então está sendo muito prejudicial. Compromete muitíssimo, muitíssimo. Quando você está tendo retorno, você trabalha com jovens? Eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos. E como está sendo o resultado? Tem muita gente que chega no consultório, as mães preocupadas, porque as mães também perderam, os pais em geral, né, pai e mãe, perderam o limite, por quê? Estão trabalhando o dia inteiro, hoje é uma nova família, e é o que você falou, as crianças ficam à mercê de todas essas informações que poderiam ser benéficas, mas que acabam prejudicando. O que você está vendo, vamos dizer, num retorno do que está acontecendo hoje nesse mundo virtual, essa era que nós estamos vivendo? Uma preocupação com o tempo que crianças e adolescentes estão jogando, ou na internet, ou qualquer lugar, né, no mundo virtual, e a preocupação porque está havendo prejuízos de fato, em termos de rendimento escolar, em termos de interação social. Crianças né? são mais tímidas? Não. Às vezes, você tem crianças com transtornos sociais, de fato. Não gostam de interagir, preferem ficar sozinhos, brincam sozinhos e têm uma dificuldade muito grande de aceitar o outro com as suas diferenças. Não é? Olha, eu lembro que uma vez eu fiquei muito preocupada que a minha filha estava na internet, ainda pequena. Tá conversando com a amiguinha, tá? Onde que ela mora? Morava no prédio do lado. Eu falei, por que vocês duas não combinam e descem? Moram em condomínio? Ah, não, melhor assim. Quer dizer, conversando várias amigas, todas do mesmo condomínio, mas sem a paciência de descer para brincar ao ar livre. Não, tudo pela internet. Quer dizer, acabam sendo crianças um pouquinho mais isoladas, porque não têm vontade, elas não têm vontade de interagir. E não é só esse o problema, né? Porque temos uma outra situação muito significativa. A criança desenvolve, desde o momento que nasce até por volta dos seus 14 anos, todo o seu processo psicomotor. Então, a criança tem que aprender a andar, a equilibrar, a correr, a andar de bicicleta, a nadar, a pegar com pinça. Ela vai escrever, né? Ela precisa desenvolver a lateralidade,
de mão, de olho, de perna. Até os 14. Ela precisa desenvolver as relações espaciais, né? Ela precisa de um monte de situações que demandam espaço, ar livre e brincar. Porque a criança fala do seu mundo brincando. Ela fala dela, ela fala dos seus amores, dos seus desamores. E ela precisa desse espaço para desenvolver as suas habilidades manuais, né? A sua velocidade de mão, velocidade de perna, fletores e extensores. Tudo isso é muito importante. E é através de pular corda, brincar de queimada, jogar handball. Mas não tem mais. Claro que tem. Tem, as escolas estão resgatando isso. As escolas estão tirando as crianças da internet porque em casa elas ficam na internet. Sim, porque você imagina quanto tempo a criança fica dentro de casa. No mínimo, digamos, 16 horas em casa. Pelo menos isso. Das 16 horas em casa, pelo menos 6 a 8 ela está na internet. É a maior preocupação das mães e dos pais. Eu tenho tirar uma a sobrinha criança que da fica, internet. por exemplo, o final de semana inteiro. Ela fica o final de semana inteiro na internet, não quer sair. Isso aí já chega num ponto de vício, porque o que os pais podem fazer? O que ainda pode ser feito para mudar isso? Porque você perde o controle. Aí o que é? Põe de castigo? Tira o celular? O que tem que fazer? Não adianta pôr de castigo, tirar o celular e daí o pai vai para a internet. Espera só um pouquinho que eu tenho que mandar um e-mail. Aí todo mundo está no WhatsApp. É todo mundo junto, saindo para fazer alguma coisa, né? Ação. A criança precisa. O eu é o movimento. Se nós perdermos o exercício desse movimento, como é que a gente pode expressar o nosso eu no mundo? Né? Então, isso depende muito dos pais se disciplinarem, no caso, mas assim, impor mesmo a vontade. Você vai comigo, você vai sair, você vai largar esse celular. E aí? E se a criança não quer? Um conflito e um embate, porque hoje em dia também as crianças têm mais vontade, porque antigamente o pai falava, acabou, não tinha nenhuma, aliás, não tinha discussão, né, Lourdes? Mas eu acho não tinha discussão, a gente ia e acabou. Mas eu acho que a criança de 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos, até por volta dos 14 anos, ele não sabe necessariamente o que é melhor para ele. Claro que não. Para isso existe até os 20 não pai sabe. e mãe. Nossa adolescência está indo até os 33 atualmente. Então, o que eu estou dizendo é assim, eles não sabem o que é mais importante para eles. Os pais são aquelas criaturas que têm conhecimento, tentam ter tato e amor o suficiente para ensinar. E dizer, pode ou não pode, é ou não é. Né? Mas eu acho o seguinte, chegou num ponto também, esse mundo virtual, né? Que a gente acaba perdendo o controle, é o que você falou, do limite. Então, o que pode ser feito? O que você aconselha aos pais e aos jovens? O que pode ser feito para melhorar esse contexto e essa dependência da internet? Então, uma das primeiras coisas é controlar quais sites, o que o filho acessa, de que forma que acessa, quanto tempo fica, né, no site. Controlar o tempo é bom. Controlar o tempo, né? E, sobretudo, para que se tem esse tempo de internet, tem tarefa escolar, tem a aula de inglês, tem o Kumon, tem a aula de taekwondo ou tai chi, enfim, né? Tem a aula de violão, né? Como é que faz? Nós precisamos fazer isso. E nós temos que colocar esses limites para os nossos filhos. Afinal de contas, nós queremos criar crianças um pouco mais amadurecidas e mais compassivas, não é? Com certeza. Então, é uma responsabilidade que continua sendo nossa. Agora, indo do adolescente para o idoso, ou então, às vezes, pessoas mais velhas que não têm muita chance de se relacionar, acabam vivendo mais sozinho no seu espaço, quer dizer, a internet salva, né? Porque tem um monte de amigo virtual, você não se sente, quer dizer, ela salva muita gente da solidão. Então, salva e também proporciona algumas coisas legais, que são os jogos de paciência, um monte de jogo que tem ali, que você vê que a pessoa fica entretida, brincando, e até mesmo quando eles aprendem a acessar, você vê que grande parte procura informação, então acessam sites de conhecimento, novo, de geografia, é legal, né? Eu acho que
A terceira idade sabe muito bem como usar a internet. Então, aí é que tá, porque já tem essa coordenação, né, de saber o que é importante e o que não é importante. Então, aqui, só para a gente tirar uma conclusão, a internet tem que tomar muito mais cuidado para os jovens e para a formação desses jovens, até os 33 anos, como você mesmo diz. E para a maturidade, no sentido pessoal, estou falando, porque tecnologia é bom para todo mundo, né? Esse acesso ao mundo da internet é bom para todos. É evolução. Mas, por exemplo, para minha mãe de 72 anos, a internet é o máximo. Então, então como uma conclusão, no mundo virtual, a gente tem que ter realmente uma dosagem e ter um equilíbrio e saber realmente o que está acontecendo. Exatamente. Usar de forma sensata, né? E não mergulhar, né, nesse mundo, esquecendo completamente que o mundo real é absolutamente diferente do virtual. No mundo real, você não dá para dizer um não na cara dura, sabe? Não vou, não quero, não vou, sabe? Não vou com a sua cara. Não dá. Então tá bom. Né? A gente tem que ter tato, sensibilidade. Muito obrigada, viu, Lourdes, pela sua presença aqui. Obrigado, eu. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fica atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip.